O rugido de um Bugatti Chiron negro azeviche cortava o ar de Vinha del Mar, a joia costeira do Chile. Sua carroceria refletia o céu azul e as ondas quebrando contra as rochas, enquanto era escoltado por 3 Lamborghini Urus da mesma cor, formando um comboio de luxo e poder para resguardar seu ocupante mais importante, Jorge Munhoz Aguilar, herdeiro de um império multimilionário. Amei o seu riso antes de conhecer sua voz, amei sua pele antes de saber seu nome, e quando o mundo nos revelou a verdade, já era tarde demais para te desamar. Pela ciclovia, avançando na direção contrária, Mirta Favaro pedalava com o olhar fixo no imponente desfile de carros que se aproximavam. O espetáculo de luxo e poder a deixou absorta, presa no deslumbramento do que via. Seu assombro a envolveu por completo, seus pensamentos se dispersaram na fascinação do momento, e foi então que não notou o pequeno desnível no asfalto, uma imperfeição traiçoeira que prendeu sua roda dianteira. O impacto foi imediato. O guidão se torceu bruscamente, seu equilíbrio se quebrou e, sem conseguir reagir a tempo, ela caiu no chão com um baque seco que lhe arrancou um arquejo de surpresa. Dentro do Bugatti, Jorge sentiu a queda como se tudo ao seu redor tivesse parado. Pisou no freio de repente e, atrás dele, os outros carros do comboio fizeram o mesmo, criando um bloqueio improvisado na avenida. Sem pensar 2 vezes, abriu a porta e desceu rapidamente. Seu terno perfeitamente cortado esvoaçou com o movimento enquanto ele avançava apressado em direção à jovem acidentada. Em questão de segundos, seus seguranças, vestidos de preto impecável, também desceram, posicionando-se ao redor dele com reflexos quase coreografados. Mirta, atordoada, sentiu sombras a cobrindo. Ao levantar o olhar, seus olhos encontraram o rosto de Jorge Munhoz Aguilar. A luz do sol delineava sua expressão preocupada e o vento bagunçava levemente seu cabelo escuro. Era o homem mais atraente que já tinha visto na vida. Um príncipe moderno na cidade dos sonhos. Acreditamos que escolhemos o caminho, mas às vezes o caminho nos escolhe. Você está bem? Perguntou ele com uma voz profunda e serena. Mirta quis responder, mas as palavras se prenderam em sua garganta. Mal conseguiu balbuciar uma resposta incompreensível, perdida na intensidade daqueles olhos que a observavam com uma mistura de interesse e preocupação. Sua mente ficou nublada e ela já não tinha certeza de nada, nem do seu equilíbrio, nem da sua respiração, nem do próprio batimento do seu coração diante do homem mais belo que seus olhos já tinham visto. O acaso é apenas o disfarce que o destino usa quando quer parecer inocente. Ele nos une na sombra do impossível e nos deixa o dilema de escolher entre a razão e o abismo. O vento da costa bagunçava seus cabelos, mas ela só conseguia se concentrar nele, na força de sua postura, na elegância natural com que se inclinava em sua direção, na intensidade de seus olhos escuros que pareciam querer decifrá-la. Você se machucou? Perguntou ele, sua voz grave e próxima. Mirta sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não, sussurrou, mas seu tom vacilante atraiu. Jorge sorriu levemente, um gesto quase imperceptível, mas que a deixou sem fôlego. Seu joelho diz o contrário. Só então Mirta olhou para baixo e sentiu uma leve pontada na perna. Através do tecido rasgado de seu jeans, uma fina linha vermelha marcava sua pele. Antes que pudesse reagir, Jorge tirou o lenço de seda que carregava no bolso do terno e, com um gesto natural e decidido, dobrou-o com precisão antes de pressioná-lo suavemente sobre o ferimento, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é nada, tentou dizer ela. Claro, não é nada. Seu tom foi irônico, mas havia algo mais profundo em seu olhar, algo que aprendeu. O coração de Mirta disparou. Jorge a ajudou a se levantar, segurando-a firmemente pela cintura. O contato entre os dois foi inevitavelmente elétrico. Mirta, com as pernas ainda trêmulas, sentiu o calor do toque dele e o perfume sofisticado que emanava de sua pele. Seus seguranças observavam em silêncio, impassíveis. Mas nos olhos de Jorge havia algo que rompia a barreira da indiferença. Tem certeza de que está bem?
insistiu ele, e sua voz parecia um eco na mente de Mirta. Ela assentiu, mas sua respiração estava ofegante. Nunca em sua vida havia se sentido assim, como se estivesse diante de um furacão contido em um homem. Deixe-me ajudá-la com sua bicicleta, acrescentou Jorge, antes de se inclinar para examiná-la com um olhar crítico. O impacto havia entortado o garfo dianteiro e o freio a disco parecia danificado. Ele passou os dedos pela superfície arranhada do metal, soltando um leve suspiro. Você não vai conseguir pedalar com isso, afirmou com segurança, endireitando-se. Enquanto isso, Mirta tentou andar por conta própria, mas assim que apoiou o pé no chão, uma dor aguda percorreu sua perna, forçando-a a cambalear. Jorge reagiu imediatamente. De jeito nenhum vou deixá-la assim, disse com firmeza, segurando-a antes que perdesse completamente o equilíbrio. Vamos ao hospital. O calor do toque dele e a proximidade do jovem milionário a deixaram sem fôlego. Ele estava tão perto que ela podia perceber seu perfume, uma mistura requintada de madeira e bergamota, envolvendo-a em um turbilhão de sensações. Está bem, sussurrou com um leve tremor na voz. Sem aviso, Jorge a tomou nos braços com naturalidade, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Mirta arregalou os olhos de surpresa, sentindo um arrepio ao perceber a segurança com que ele a segurava. Parecia não pesar nada nos braços dele e a proximidade do seu corpo lhe causou um frio na barriga. Não é necessário, tentou dizer, mas sua voz saiu mais suave do que esperava. Jorge sorriu com um toque de diversão. Claro que é. Um dos seguranças abriu a porta do Bugatti Chiron e Jorge a acomodou cuidadosamente no banco do passageiro. Seus movimentos eram precisos, mas havia uma delicadeza em seu gesto, como se quisesse garantir que ela não se sentisse desconfortável. Em seguida contornou o carro com passos firmes, enquanto outro segurança lhe abria a porta do motorista. Enquanto isso, um terceiro segurança pegou a bicicleta de Mirta e a guardou em um dos Lamborghini Urus, que faziam parte do comboio. O motor rugiu suavemente quando Jorge ligou o carro. Ele nunca deixava ninguém mais conduzi-lo. Odiava a ideia de ter um motorista, embora sua equipe de segurança insistisse nisso. Para ele, dirigir não era apenas uma questão de controle, mas de liberdade. O comboio se moveu em perfeita sincronia rumo ao hospital. Dentro do carro, o silêncio entre eles durou apenas alguns segundos. Acho que você caiu porque perdeu a concentração ao ver a frota de carros, disse Jorge com um sorriso divertido. Ou talvez quando me viu ao volante do meu Bugatti? Seu tom provocativo foi suficiente para que as bochechas de Mirta explodissem em um vermelho intenso. Ela sabia que seu rubor devia estar evidente e sua pele começou a suar, traindo-a ainda mais. Eu não... balbuciou, sentindo-se completamente exposta. Jorge soltou uma risada baixa e relaxada. Não se preocupe, estou acostumado. O lado ruim de ser rico é que nunca se consegue passar despercebido. Mirta se remexeu ligeiramente no assento, inspirou fundo e, reunindo coragem, olhou para ele com determinação. Acho que você tem um erro de conceito, disse com segurança. Você nunca passaria despercebido. Não importa como se vista ou onde esteja, ou se tem ou não um comboio ao seu lado. Jorge piscou surpreso com a firmeza no tom dela. Não esperava uma resposta tão direta. Por um instante, suas mãos no volante se tensionaram levemente. Então, com um sorriso astuto, decidiu desafiá-la. Ah, é mesmo? Perguntou com uma mistura de curiosidade e diversão. E por que acha que eu não passaria despercebido mesmo em outras circunstâncias? Mirta inalou fundo. Sabia que sua resposta precisava cortar o tom brincalhão do jovem milionário. Porque há pessoas que não podem esconder o que são. E você não é um homem comum. Mesmo que trocasse o Bugatti por uma bicicleta, mesmo que morasse em uma casa pequena em vez de uma mansão, ainda teria essa energia, esse magnetismo que faz as pessoas virarem a cabeça ao ver você. Não importa se você foge, se tenta se misturar ou se renuncia ao que tem. A vida nunca deixaria você ser invisível. Porque não se trata do dinheiro, se trata de você.
Dessa forma de olhar que sempre te denunciaria. Jorge ergueu uma sobrancelha, surpreso com a percepção dela. E como é a minha forma de olhar? Mirta o encarou diretamente e, sem hesitar, respondeu. Como alguém que está acostumado a que o mundo se adapte a ele, mas que ainda não encontrou nada que o faça se adaptar ao mundo. O impacto dessa resposta em Jorge foi brutal. O deixou pensativo. O expôs para além do luxo e o confrontou com sua própria essência. Mirta não apenas o via, ela o entendia, e isso o desconcertava. Jorge ficou sério, deixando de lado o tom provocador de antes. Algo nas palavras de Mirta o atingira mais forte do que esperava. Ele umedeceu os lábios, como se estivesse decidindo se deveria continuar ou não. Qual é o seu nome? Perguntou finalmente. Mirta hesitou por um instante, mas sustentou o olhar dele. Mirta Favaro. Jorge assentiu lentamente como se estivesse gravando aquele nome na memória. Jorge Munhoz Aguilar, é uma verdadeira honra conhecer você. Mirta sentiu um leve frio na barriga ao ouvir aquelas palavras. Soavam sinceras, como se ele realmente a considerasse alguém valiosa. Houve uma breve pausa antes que ele continuasse com algo inesperado. Quero pedir um conselho. Ela franziu a testa um pouco surpresa. Sobre o quê? Talvez eu não possa te ajudar. Jorge a olhou com intensidade. Talvez possa. Mirta esperou em silêncio. Meu pai está em uma viagem de negócios no exterior, mas mesmo de lá continua me pressionando para que eu me case com uma garota da alta sociedade. Ele está prestes a fechar acordos importantes com o pai dela e acredita que nosso casamento não apenas consolidaria esses negócios, mas também melhoraria nossa imagem e a da empresa que, cedo ou tarde, eu herdarei. Mirta sentiu uma pontada estranha ao ouvi-lo. Então você está noivo? Sussurrou com certa tristeza, sem perceber. Não oficialmente. Mas meu pai dá isso como certo. Ela é linda e elegante. Está prestes a se formar como cirurgiã plástica e planeja inaugurar sua própria rede de clínicas de estética. Mirta abaixou o olhar. Parece perfeita. Jorge suspirou. O problema é que eu não a amo. Meu pai insiste que é o melhor para todos, mas eu não quero uma vida ditada por conveniência. Mirta o olhou novamente com uma mistura de compreensão e cautela. O amor verdadeiro não pergunta de onde você vem nem o que traz consigo. Só pergunta se você tem coragem de ficar apesar de tudo. Você já tentou explicar isso ao seu pai? Dizer a ele como se sente? Jorge soltou uma risada seca sem humor. Meu pai é impecável. Não comete um único erro, nada que se possa apontar nem para a esquerda nem para a direita. É extremamente correto. Isso faz com que ele não aceite contra-argumentos. Entende? Mirta suspirou. Deve ser um grande homem, embora veja a vida pelo vidro errado. Jorge arqueou uma sobrancelha. E qual é esse? Ela sorriu com um ar de tristeza. Aquele que aumenta ou diminui as coisas. As distorce, mas nunca as foca de verdade. Jorge ficou pensativo por alguns instantes. Então exalou, como se estivesse tomando uma decisão naquele exato momento. Talvez você pudesse me ajudar. É uma ideia louca, mas pode funcionar. Mirta inclinou a cabeça com curiosidade. Se estiver ao meu alcance, conte comigo. Jorge a olhou diretamente nos olhos. Seja minha esposa por 3 meses. O coração de Mirta parou. O que disse? Você perdeu a razão? O problema dos milionários é que acreditam que tudo pode ser resolvido com um acordo. O problema do amor é que ele nunca assina contratos, apenas deixa cicatrizes. Estupefato com a resposta dela, Jorge continuou com sua proposta. Vou apresentá-la como minha noiva e celebraremos o casamento imediatamente. Sem dar tempo para meu pai hesitar. Ele está prestes a voltar da viagem de negócios. Mirta o observou com incredulidade. Minha opinião conta em algo, senhor dono de tudo? Jorge piscou surpreso com a reação dela. Desculpe, por favor, fale. Mirta respirou fundo. Primeiro, o que te faz pensar que seu pai vai me aceitar se eu não tiver o status da sua noiva? Eu sou pobre, nem sequer tenho pai.
Jorge se entristeceu. Você perdeu seu pai? Ela baixou o olhar. Não. Na verdade, ele foi embora de casa. Estava sempre viajando por causa do trabalho e eu o via pouco, até que nos abandonou, minha mãe e eu, quando eu tinha 10 anos. Jorge ficou em silêncio por um momento antes de dizer com sinceridade. Sinto muito, de verdade. Mirta deu de ombros. Mas você ainda não respondeu minha pergunta. O que te faz pensar que seu pai vai me aceitar? Jorge apoiou os cotovelos no volante. Vamos fazê-lo acreditar que você é rica. Vamos. Serão só 3 meses. Depois direi que não éramos compatíveis. E pronto. Um divórcio rápido. Vou te dar uma excelente compensação, embora assinemos um acordo pré-nupcial privado. Mirta permaneceu em silêncio. Não pela oferta, mas pelo que isso implicava. Mentir não é meu forte. Me passar por rica? Não, isso não é para mim. Posso te ajudar, desde que você mantenha a verdade sobre minha origem, minha história, quem eu sou, e esteja disposto a enfrentar as críticas. Jorge se inclinou levemente na direção dela. Você diz que não gosta de mentir, mas casar comigo já seria uma mentira. Mirta o olhou fixamente e, após um instante de reflexão, respondeu com um toque de provocação divertida. Não no fundo, porque se pensar bem, a única mentira aqui é que você acredita que isso será apenas por 3 meses. Jorge ficou desconcertado com a resposta dela. Não entendi o que você está tentando dizer. A garota arregalou ainda mais os olhos. Jorge, casamento é só um papel, mas o que fizermos com ele dependerá de nós. Jorge Munhoz Aguilar retrucou. Ainda não entendi. A garota se fez de séria. Nossa, marido, você é mesmo lento. Em 3 meses já estará apaixonado por mim. Os dois se deixaram levar por uma risada leve enquanto Jorge estacionava suavemente o carro no estacionamento do hospital. Então, temos um acordo. Vou ajudar financeiramente sua família. Você sairá beneficiada. Poderá construir uma carreira se quiser. Você tem algum sonho? Posso comprar os sonhos que quiser. Mirta abaixou o olhar, de repente tomada por uma sensação de nostalgia. Seu peito se apertou, e pela primeira vez desde que subira naquele carro, sentiu que uma pequena parte de sua realidade a chamava de volta. Quero ver minha mãe, murmurou quase sem perceber. Jorge franziu levemente a testa e virou a cabeça na direção dela. Onde ela está? Mirta inspirou fundo antes de responder. Está internada em uma clínica psiquiátrica em Valparaíso. Nunca superou a ausência do meu pai. No dia em que ele anunciou que nos deixaria para sempre, algo dentro dela se quebrou. Desde então, tem lutado contra a própria mente, mas há dias em que nem sequer me reconhece. Jorge não disse nada por um instante. Apenas a observou atentamente, como se tentasse ler nos olhos dela o peso de sua história. Então, com uma segurança quase avassaladora, afirmou: Vou te ajudar. Conseguiremos os melhores especialistas para ela. Mirta sentiu um nó se formar na garganta. Durante tanto tempo aprendera a lutar sozinha que a simples ideia de ter ajuda lhe parecia esmagadora. E você? Continuou Jorge com uma suavidade incomum na voz. O que sonha? Mirta piscou várias vezes antes de esboçar um sorriso. Ser psicóloga e me casar com você. Jorge soltou uma gargalhada espontânea e Mirta o acompanhou com uma risada leve. Vou pagar toda a sua faculdade onde quiser estudar, disse ele naturalmente. Embora, para ser sincero, você já é uma psicóloga na prática. Ou não percebe como te contei tudo sobre mim logo que te conheci? Você é daquelas pessoas que inspiram confiança. É impossível não querer te contar tudo sem reservas. Mirta o olhou com falsa modéstia. Nossa, isso sim foi um elogio, senhor milionário. Jorge estreitou os olhos com um sorriso astuto. E quanto ao sonho de se casar comigo, eu realizarei. Mas só por 3 meses. Mirta caiu na risada. É o que você diz agora. O Bugatti Chiron deslizou suavemente até o estacionamento do hospital. Em questão de segundos, a frota de veículos se organizou ao redor com precisão militar. As portas dos Lamborghini Urus se abriram quase ao mesmo tempo.
e os seguranças desceram formando um círculo de proteção ao redor de Jorge e sua acompanhante. Um dos seguranças abriu a porta do motorista para Jorge, que saiu do carro com a mesma elegância natural com que fazia tudo. Sem perder tempo, ele contornou o veículo, abriu a porta do passageiro e se inclinou levemente. "Venha", disse com autoridade, mas com um toque de doçura. Antes que Mirta pudesse protestar, ele já a segurava nos braços novamente. Seu gesto foi firme, mas incrivelmente cuidadoso. Mirta sentiu o tempo parar por um instante quando seus braços se enlaçaram levemente ao redor do pescoço dele. Os seguranças o seguiram em silêncio enquanto Jorge avançava com ela nos braços rumo à entrada do hospital. Cada passo seu era uma declaração de poder e determinação. Existem amores que chegam com a brisa do acaso, mas permanecem como raízes na pele. Ao cruzar a porta automática, o som rítmico de passos e murmúrios de enfermeiras formava um eco discreto pelos corredores. Jorge continuou caminhando com Mirta nos braços, sem sequer parar na recepção. Ela, embora impressionada com a naturalidade com que ele se movia naquele ambiente, não disse nada. Havia algo no jeito como ele andava, na forma como as pessoas o olhavam e o cumprimentavam, que a fazia se perguntar quem era realmente Jorge Munhoz Aguilar dentro daquelas paredes. "Senhor Munhoz Aguilar, que prazer vê-lo", disse uma enfermeira, com uma deferência sutil, embora seu olhar tenha se fixado brevemente na jovem que ele carregava nos braços. "A doutora está em seu consultório." Jorge assentiu com um gesto breve. "Obrigado, Daniela." A enfermeira se afastou imediatamente, permitindo que ele continuasse seu caminho sem mais perguntas. Mirta, no entanto, sentiu que algo não fazia sentido. Não era normal que, em um hospital, as pessoas tratassem alguém com tanta familiaridade. Jorge entrou no elevador com ela nos braços. Ao sair, caminhou em direção à área de traumatologia. Mirta sentiu o ar frio contrastando com o calor do corpo de Jorge contra o seu, enquanto ele a segurava. Jorge não parou até chegar à porta principal de um consultório amplo, entrando sem nem bater. Atrás da escrivaninha, analisando alguns relatórios, estava uma mulher de porte imponente, vestindo um jaleco branco impecável que reforçava sua imagem de autoridade. Assim que Jorge cruzou a porta, a mulher levantou os olhos e sua expressão se alternou entre surpresa e confusão. "Bom dia, bela doutora", cumprimentou Jorge com um tom tão natural que Mirta não soube explicar. "Trouxe minha noiva para que a examine." Ela estava se exercitando de bicicleta quando um desnível a fez tropeçar e cair. A caneta que a mulher segurava escorregou de seus dedos e caiu sobre a escrivaninha. "Sua noiva?" Disparou em um tom que não escondia sua incredulidade e choque. Seu olhar se estreitou ao analisar a jovem com uma mistura de surpresa e desaprovação. Jorge, impassível, simplesmente sustentou o olhar da mãe com serenidade. "Sim, mãe. Minha noiva." A doutora Aguilar soltou uma risada curta e seca, como se aquela palavra lhe parecesse uma piada ridícula. "Do que você está falando, filho?" Seu tom se endureceu, e sua expressão ficou mais fria ao se virar diretamente para Mirta. "Quem é essa garota?" Mirta sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nunca antes alguém a olhara com uma mistura tão calculada de ceticismo e julgamento. Jorge apertou levemente o abraço em torno dela antes de responder com tranquilidade. "Ela se chama Mirta Favaro e precisa que examine sua perna." A doutora não desviou o olhar enquanto se levantava lentamente da cadeira. Com um leve movimento da cabeça, apontou para a maca ao lado da escrivaninha. "Coloque-a na maca." Jorge a acomodou com cuidado sobre a superfície acolchoada, mas antes de se afastar, deslizou a mão suavemente pelo cabelo de Mirta, como se quisesse tranquilizá-la. Depois, sem dizer mais nada, se virou para a mãe. "Deixo ela em suas mãos e conversaremos depois", advertiu a doutora com um olhar severo. Jorge sorriu com ironia e saiu, deixando Mirta com uma estranha sensação de abandono. Quando a porta se fechou, a doutora pegou uma prancheta com formulários e se aproximou, com uma expressão indecifrável. "Idade?" perguntou com um tom seco. 22. "Alergias?" "Nenhuma."
A doutora anotou sem olhar para ela, mas depois fez uma pausa. Seus pais estão vivos? Mirta sentiu a pergunta como uma lâmina, mas respondeu com suavidade. Minha mãe, sim. Meu pai, não sei. A doutora ergueu o olhar, franzindo a testa. Não sabe? Mirta respirou fundo antes de responder. Ele foi embora quando eu tinha 10 anos. O semblante da doutora se endureceu, como se a resposta confirmasse algo que já suspeitava. Então você não tem pai? Não era uma pergunta, era uma sentença. Mirta sentiu o peso da desaprovação em cada palavra daquela mulher. Era como se sua história, sua origem humilde, sua falta de um sobrenome importante fossem uma afronta à realidade em que Jorge vivia. A doutora começou a examinar seu joelho, mas sua atenção parecia estar mais no histórico de Mirta do que no ferimento. Sua mãe trabalha? Ela está internada em Valparaíso? Respondeu Mirta, mantendo o olhar fixo em um ponto da parede. Em uma clínica psiquiátrica. A doutora parou. Entendo. Pouco depois terminou o exame em silêncio e se endireitou. Não é nada grave, é apenas uma leve inflamação. Alguns dias de repouso e você estará bem. Mirta assentiu, mas sabia que o verdadeiro diagnóstico daquela mulher não tinha nada a ver com sua perna. A doutora guardou seus instrumentos e a observou uma última vez antes de falar. Vou te dar uma receita para a dor, mas me diga, Mirta, há quanto tempo está com meu filho? Mirta sentiu a armadilha na pergunta. Não há muito tempo, admitiu. A doutora assentiu lentamente. Foi o que pensei. Mirta não respondeu. Sabia que, para aquela mulher, nenhum tempo com Jorge seria suficiente para justificar sua presença na vida dele. E naquele momento entendeu com clareza. A mãe de Jorge nunca a aceitaria. A doutora Aguilar cruzou os braços e a encarou com frieza, como se analisasse cada palavra que iria dizer. E você, Mirta, com que trabalha? Mirta sentiu a tensão no ar. Aquela mulher não estava perguntando por educação. Estava procurando uma razão para desacreditá-la. Respirou fundo antes de responder com honestidade. Trabalho em uma cafeteria. A doutora arqueou uma sobrancelha claramente sem se impressionar. Uma garçonete? Mirta sentiu o golpe implícito no tom dela, mas se manteve firme. Trabalho dignamente, doutora. Não tenho sobrenome nem fortuna, mas sei ganhar a vida. A mulher sorriu com frieza e fechou a prancheta médica com um gesto sutil, mas firme. Permita-me dizer algo, menina. Meu filho não é um passaporte para uma vida de luxo, nem a solução para seus problemas financeiros. O pai dele é um homem muito poderoso, dono do maior império imobiliário da região. E eu sou proprietária de uma rede de clínicas privadas. Esse é o sangue e o legado que correm nas veias dele. Você pode dizer o mesmo? Mirta permaneceu em silêncio. Sei reconhecer uma garota da sua classe, continuou a doutora com um olhar afiado. Já vi isso tantas vezes. Mulheres sem recursos, sem nome, sem história, procurando um atalho para algo que nunca puderam ter. Mirta sentiu um nó na garganta, mas se obrigou a manter a compostura. Não busco luxo, doutora, respondeu com voz serena. Não preciso de um sobrenome para saber quem sou. Minha essência não depende de nada exterior porque está dentro de mim mesma. A doutora cruzou os braços e soltou uma risada breve, sem um pingo de calor. Veremos quanto tempo essa segurança dura quando perceber que não há lugar para você nesse mundo. O que será que meu filho viu em você? Porque eu já sei o que você viu nele. A conta bancária, o carro de luxo, o comboio de seguranças. Não foi isso o que viu nele, menina? Ou vai ousar negar? Mirta suspirou com uma calma insolente. Não foi isso que vi nele. O que vi foi isto, um rei em um castelo de cristal, perguntando-se por que ainda se sente sozinho, apesar de ter tudo. Um homem com uma chave de ouro e nenhuma porta que realmente queira abrir. Um ser que, cercado por tudo, ainda não encontrou nada. O silêncio entre as duas tornou-se denso. Por fim, a doutora pegou a receita que havia escrito e a estendeu para Mirta, sem dizer mais nada. Aqui está. Espero que se recupere rápido.
e espero que saia logo da vida do meu filho também. Mirta pegou a receita com firmeza, sem desviar o olhar. Sabia que aquela era apenas a primeira de muitas batalhas. Com determinação replicou: criou um filho com asas, mas espera que ele voe apenas em círculos ao seu redor. A senhora não o protege do mundo. O protege do direito de ter seu próprio mundo. Um conselho, doutora. Se quer continuar sendo o sol da vida do seu filho, ilumine-o. Não o queime. Mirta fez uma breve pausa e concluiu: não cobre, senhora. Em troca de tê-lo trazido ao mundo, dívidas emocionais impossíveis de pagar. Então a porta se abriu. Jorge entrou com passos firmes, empurrando uma cadeira de rodas com a facilidade de quem toma decisões sem hesitar. Sua mãe ergueu os olhos imediatamente, buscando em seu filho algum sinal, algum resquício de incerteza em sua postura, mas não encontrou nenhum. Pronta, amor? Disse Jorge com uma suavidade que destoava da tensão no ambiente. Mirta assentiu. Com cuidado, ele deslizou um braço sob seus joelhos e outro por suas costas, erguendo-a com a mesma facilidade de antes. A ajudou a se posicionar na cadeira com uma delicadeza que parecia impossível para um homem como ele. Seu perfume caro flutuou entre eles, uma mistura de bergamota e madeira. A doutora observou cada um de seus movimentos com uma expressão tensa, como se fosse testemunha de algo que não deveria estar acontecendo. Então, Jorge virou-se para a mãe. Vou levá-la para a mansão para cuidar dela, mamãe. A doutora piscou como se seus ouvidos tivessem se enganado. Perdão? O casamento será realizado em alguns dias, continuou Jorge, ignorando deliberadamente o desconcerto na voz da mãe. Já entrei em contato com uma organizadora de casamentos. Tudo está em andamento. Mirta sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ouviu as palavras, mas processá-las era outra história. Jorge, a voz da doutora se tornou gélida. Você perdeu o juízo? Não, mãe, respondeu ele com uma calma inquietante. O que perdi foi tempo. A mulher soltou uma breve risada seca e afiada. Você não pode estar falando sério. Jorge deu de ombros com indiferença. Avise ao papai para encerrar logo a viagem de negócios e chegar a tempo para estar presente na igreja. A doutora o olhou com incredulidade. Isso não é um capricho, filho. Você não pode... Mirta sentiu a atmosfera do consultório se tornar irrespirável. A doutora Aguilar cruzou os braços e exalou lentamente, recompondo-se. Muito bem, Jorge, murmurou com um sorriso amargo. Conversaremos em casa. A tensão no ar era cortante como vidro à beira de se partir. Jorge sustentou o olhar da mãe por mais um instante, com aquela mistura de desafio e respeito que só um filho criado sob um legado imponente poderia sustentar. Então inclinou-se e depositou um beijo leve na bochecha da mãe. Nos vemos em breve, mamãe. Com um movimento ágil, girou a cadeira de rodas e começou a empurrá-la para a saída. Mirta sentiu o peso do olhar da doutora em suas costas. Não precisava se virar para saber o que seus olhos diziam. Saia da vida do meu filho. Sou eu quem escolhe quem pode ou não estar com ele. Saíram do consultório sem olhar para trás, e a cada passo que Jorge dava, empurrando a cadeira de rodas, sem saber, ambos se aproximavam de um destino prestes a lhes revelar sua verdade mais cruel. O rugido dos motores se apagou quase ao mesmo tempo, quando o Bugatti Chiron de Jorge parou diante dos majestosos portões da mansão Munhoz Aguilar. Atrás dele, os 3 Lamborghini Urus negros estacionaram em formação perfeita como um escudo de poder. Os seguranças desceram com movimentos sincronizados, analisando o ambiente com olhares impenetráveis. Pela janela do Bugatti, Mirta contemplou a imponente residência com o coração apertado. Aquele lugar não parecia acolhedor. Não era um lar. Era um reino. Frio, majestoso, impenetrável. E ela não era sua princesa, mas uma intrusa. Jorge desceu do carro com a naturalidade de quem pertence a um mundo onde o poder o precede. Contornou o veículo, abriu a porta do passageiro e, com o mesmo cuidado de sempre, inclinou-se em sua direção com um sorriso que tentava ser tranquilizador. Bem-vinda à casa. Um dos seguranças trouxe a cadeira de rodas, posicionando-a com precisão ao lado do carro.
Com movimentos fluidos, Jorge deslizou o braço suavemente sob as pernas de Mirta e a ajudou a se acomodar com o mesmo zelo com que um colecionador manipularia uma obra de arte inestimável. Um dos seguranças abriu as portas duplas de madeira maciça, revelando um saguão que exalava elegância e poder. Jorge segurou os apoios da cadeira de rodas e a empurrou com a mesma determinação com que dirigia seu Bugatti. Do outro lado da entrada, uma fileira de empregados os aguardava em formação impecável. Vestiam preto e branco, com uniformes impecáveis e posturas rígidas. Mas o que mais chamou a atenção de Mirta não foi a formalidade de sua presença, e sim a expressão em seus rostos. Frieza, ceticismo, julgamento contido. À frente do grupo, uma mulher de cabelos grisalhos presos em um coque severo deu um passo à frente. Seu porte reto e olhar calculista não deixavam espaço para dúvidas. Era a autoridade entre os empregados. Bem-vindo, jovem Jorge. Seu tom era impecavelmente neutro, mas seus olhos deslizaram lentamente até Mirta, analisando-a com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Jorge respondeu: Obrigado, Lorenza. Então seu tom tornou-se mais firme. Quero que todos saibam que Mirta é minha noiva. A partir de agora, devem tratá-la com o respeito que merece. Houve um murmúrio contido, como se, de repente, a informação fosse processada silenciosamente entre os funcionários. Mirta sentiu o peso de todos os olhares sobre ela. Lorenza, a governanta, manteve sua expressão inalterada. Já preparamos o quarto de hóspedes na ala leste, o mais distante de seus aposentos, conforme instrução de sua mãe por telefone. Jorge parou diante de Lorenza e falou com firmeza. Só permitirei que ela fique lá por alguns dias. Quero que prepare o maior quarto, pois me casarei com Mirta dentro de 7 dias. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. O rosto de Lorenza não demonstrou surpresa, mas a tensão em suas feições era evidente. Sua lealdade pertencia à família, e embora servisse a Jorge, era fiel à doutora Aguilar, que jamais permitiria que um casamento como aquele acontecesse. Ainda assim, Lorenza assentiu lentamente com a educação que seu cargo exigia. Como desejar, senhor? Mas Mirta percebeu a linha tensa dos lábios dela e a sombra de incômodo em seu olhar. Jorge a ignorou e seguiu em frente, conduzindo Mirta até a ala privada da mansão. Mas antes de desaparecer pelo corredor, Mirta virou a cabeça por um instante. Junto à porta de entrada, acabando de chegar à mansão, de pé como uma estátua, estava a doutora Aguilar. Observando-a da retaguarda, a mansão Munhoz Aguilar resplandecia com uma elegância calculada naquela noite. A sala de jantar principal estava iluminada por um suntuoso lustre de cristal que projetava reflexos dourados sobre a reluzente mesa de mogno, impecavelmente posta com porcelana fina e talheres de prata. A atmosfera exalava exclusividade e julgamento iminente. Era um cenário projetado para o esplendor, mas também para a confrontação velada. Mirta, vestida com um elegante vestido bordô que realçava sua pele luminosa e sua postura firme, sentou-se ao lado de Jorge, sentindo o peso de cada olhar inquisidor. Não era bem-vinda, isso era evidente. Mas mais do que rejeição, o que pairava no ar era a certeza de que aquele jantar havia sido cuidadosamente planejado com um propósito específico. O golpe de mestre veio quando uma mulher de lábios vermelhos e uma elegância impecável entrou no salão. Seu vestido preto de grife abraçava sua silhueta com precisão milimétrica, e seus saltos ecoavam com a segurança de quem sabe que pertence àquele lugar. Camila Echeverria, a sofisticada mulher que os pais de Jorge sempre quiseram para ele. A mãe de Jorge, a implacável doutora Aguilar, não se preocupou em disfarçar sua satisfação ao apresentar a recém-chegada. Camila, querida, que alegria que tenha podido vir. Jorge sempre falou maravilhas de você. Mirta sentiu a punhalada com a destreza de quem já foi ferida antes. Ao seu lado, Jorge endureceu a expressão, claramente desconfortável. Camila, sem perder o sorriso controlado, lançou um olhar fugaz para Mirta antes de se inclinar em direção a Jorge, com a confiança de quem se sente no direito de ocupar aquele espaço.
Não poderia faltar, doutora Aguilar. Afinal, esta casa sempre foi como meu segundo lar, e a senhora como minha segunda mãe e quase minha sogra. Mirta pegou sua taça com calma. Era uma declaração feita para fazê-la se sentir uma intrusa, e funcionou. Mas só por um instante. O jantar transcorreu entre comentários velados, comparações disfarçadas e silêncios eloquentes. Querida, onde mesmo você disse que trabalhava? Perguntou uma das convidadas com uma doçura afiada, dirigindo-se a Mirta. Mirta sustentou seu olhar sem hesitar. Em uma cafeteria, servindo café com a mesma dignidade com que outros manuseiam um bisturi ou fecham um negócio milionário. Alguns talheres tilintaram contra os pratos. Jorge ocultou um sorriso, mas sua mãe estreitou os olhos, incomodada com a resposta. Camila interveio com uma risada leve. Deve ser uma grande mudança, não? Sair de uma cafeteria para esta mesa. É um mundo diferente. Você se sente sobrecarregada? Mirta não piscou. Não, de forma alguma. As toalhas podem ser mais finas e os talheres mais pesados, mas a educação e o respeito continuam sendo os mesmos em qualquer mesa. Um breve silêncio se instalou no ar. Camila bebeu um gole de vinho sem responder e Jorge, agora completamente fascinado, largou os talheres e observou Mirta com uma mistura de admiração e surpresa. Mas a doutora Aguilar não estava disposta a permitir que sua jogada mestra fosse anulada. Jorge e Camila são amigos desde a infância. Sempre tiveram muito em comum. A mesma educação, o mesmo ambiente, os mesmos valores. É natural que as famílias aspirem ao melhor para seus filhos. Mirta inclinou levemente a cabeça como se analisasse a afirmação. Então, com voz serena, disse: O problema dessas aspirações, doutora, é que às vezes se esquecem de perguntar aos filhos o que eles mesmos desejam escolher. O ar ficou mais denso. Jorge esboçou um leve sorriso, orgulhoso da mulher ao seu lado. Perspectiva interessante, comentou Camila com uma cortesia fingida. Mas me diga, você realmente acredita que se encaixa neste mundo? Mirta pousou sua taça com calma sobre a mesa. Se encaixar? Não. Mas também não me interessa. Prefiro ser quem sou e deixar que o mundo decida se pode se encaixar comigo. O impacto de suas palavras ressoou como um eco silencioso. Ninguém soube o que responder de imediato. A doutora Aguilar conteve um suspiro e, com um sorriso afiado, inclinou-se levemente para o filho quando o jantar se aproximava do fim. Olhe para ela, Jorge. Ela não faz parte do nosso círculo. Vem de uma família desestruturada, nem sequer tem pai e sua mãe está internada em uma instituição psiquiátrica. Ainda pode anular tudo isso antes que seja tarde demais, Jorge. Jorge Munhoz Aguilar sustentou o olhar da mãe e, com uma tranquilidade implacável, respondeu: Tarde demais, mãe. Ela já é minha esposa no coração. O casamento é apenas um detalhe. A doutora Aguilar apertou os lábios, consciente de que havia perdido uma batalha. Mas, em sua mente, a guerra estava apenas começando, ainda mais se eles chegassem a se casar. A semana transcorreu como um sussurro entre eles, um fio invisível que os unia sem que nenhum dos dois admitisse. Mirta, completamente recuperada de sua lesão, começou a se movimentar com mais liberdade pela mansão, embora sem perder aquele ar de visitante em terra estranha. Jorge a observava à distância, cada vez mais intrigado com a facilidade com que ela transformava qualquer canto em seu próprio refúgio. Ela não era como as mulheres de seu mundo que pareciam se mover com a certeza de que tudo lhes pertencia. Mirta caminhava como se estivesse descobrindo um reino proibido, mas sem medo de tomá-lo para si. Numa noite ele a encontrou na biblioteca, sentada em um sofá de veludo, com um livro entre as mãos e uma xícara de chá fumegante ao lado. Não sabia que gostava de livros, comentou ele, apoiando-se no batente da porta. Mirta ergueu os olhos com um leve sorriso. Não sabia que você os tinha apenas para decorar. Jorge soltou uma risada baixa e se aproximou, sentando-se à sua frente. Tem razão, a maioria eu nunca li, talvez porque sempre tive coisas demais. Mirta fechou o livro e o observou com atenção. Sabe qual é a diferença entre nós dois, Jorge?
Ele arqueou uma sobrancelha. Surpreenda-me. Ela apoiou as mãos sobre o colo, com a tranquilidade de quem está prestes a revelar um segredo antigo. Você cresceu com tudo o que o mundo acredita ser importante: dinheiro, poder, um sobrenome que abre portas. Mas o mais valioso, o que realmente faz alguém ser grande, não pode ser dado. Você precisa encontrar por si mesmo. Jorge sustentou o olhar dela, sentindo algo dentro de si se remexer. E o que é isso tão valioso? Mirta esboçou um sorriso sereno. A capacidade de ser feliz por quem você é. Mesmo que não tivesse nenhuma dessas coisas. Ele não soube o que responder, porque pela primeira vez na vida, sentiu que alguém tinha enxergado o que ele mesmo evitava ver há anos. Passaram-se 7 dias. A manhã do casamento amanheceu fresca e clara. O sol da primavera filtrava-se suavemente pelas janelas da antiga igreja de São Pedro, onde tudo estava preparado para a grande cerimônia. O ambiente solene, carregado de tradição e elegância, escondia uma tensão palpável no ar. Na primeira fileira, entre as famílias e os convidados mais ilustres, estava a doutora Aguilar, mãe de Jorge Munhoz Aguilar. Seu rosto, um reflexo de seriedade e desaprovação, mal se alterava diante da atmosfera festiva ao seu redor. Seu olhar não conseguia disfarçar o fervor do seu descontentamento. Parecia estar tramando algo, a julgar pelo sorriso sardônico desenhado em seus lábios enquanto olhava para o relógio. A jovem Mirta, de pé ao lado de Jorge, apertava as mãos nervosamente. Mas, apesar da tensão ao seu redor, um sorriso tímido e genuíno iluminava seu rosto. Sentia o olhar da doutora Aguilar cravado nela, como uma sombra pesada vigiando-a da primeira fileira. As palavras frias e desdenhosas da mãe de Jorge ecoavam em sua mente. Você não é digna dele, nem desta família. Mas, apesar de tudo, algo dentro dela a mantinha firme. Mesmo sabendo que o que a unia a Jorge era um contrato assinado por 3 meses, não conseguia evitar a felicidade, porque naquele altar, com seu coração batendo forte, ela se casava com o homem que amou desde o primeiro instante em que o viu. Apesar da incerteza sobre o futuro, a alegria de estar ao lado dele, mesmo que por pouco tempo, era um fogo que ardia dentro dela, iluminando até mesmo as sombras que tentavam apagar sua felicidade. Jorge, parado ao seu lado, apesar de todo o peso sobre seus ombros, o contrato, as expectativas da família, a tradição que o oprimia, sentia-se envolvido por uma estranha felicidade, mesmo sabendo que aquele casamento era apenas uma solução temporária, um acordo conveniente para se livrar da pressão de seus pais. Mas quando olhou para a entrada e percebeu que seu pai não apareceu, algo sutilmente se quebrou dentro dele. Seu pai nunca o entenderia, jamais lhe daria sua bênção, nem agora nem nunca. No entanto, naquele momento, Jorge aceitou esse vazio, como se finalmente estivesse em paz com a realidade. O sacerdote, com sua voz grave e solene, começou a homilia. A música suave da igreja envolvia suas palavras, criando uma atmosfera mística. A promessa do amor eterno começava a ser tecida entre os jovens quando, de repente, a porta de madeira rangeu com força. Em um gesto que deixou todos os presentes sem fôlego, Raul Munhoz, o pai de Jorge, irrompeu na igreja com sua figura imponente, vestido de negro, mas com a fúria de sua alma refletida em cada passo. Seus olhos percorreram rapidamente a nave até encontrarem seu filho no altar e a jovem ao seu lado, cujo nome ele desconhecia. À sua frente, na primeira fila, estava sua esposa, a doutora Aguilar, cuja expressão ardia de expectativa. Com uma voz carregada de autoridade e indignação contida, ele gritou, cortando o ar como uma lâmina afiada: "Exijo que interrompam este casamento." O murmúrio na igreja transformou-se em um sussurro inquieto. Todos os olhares se voltaram para ele, e Raul Munhoz não permitiu que ninguém interferisse em sua ordem. Mirta, que até aquele momento mantinha o olhar baixo, ergueu a cabeça de imediato, congelada pela comoção. Seu rosto empalideceu e, em um piscar de olhos, lágrimas abundantes começaram a deslizar por suas bochechas. "Isso não é possível", balbuciou tremendo. Jorge sentiu um impacto no peito. Deu um passo à frente, olhando firme para o homem que lhe deu a vida.
Apesar da ira e da dor que travavam uma batalha dentro dele, sua voz saiu clara e forte, como um grito contido. Pai, agradeço por ter vindo ao meu casamento, mas te proíbo de interrompê-lo. Os olhos de Jorge brilhavam com uma mistura de dor e determinação. Ele esperou tanto por esse momento, desejou com todas as forças que seu pai estivesse ali porque o amava, mas nunca imaginou que ele o desrespeitaria daquela forma, publicamente, questionando suas escolhas. Mirta, entre soluços e com a voz trêmula, ousou dizer as palavras que ninguém, em seu lugar, jamais teria coragem de dizer. Seu pai tem razão, Jorge. Precisamos parar este casamento. Não podemos nos casar. O silêncio absoluto se apoderou da igreja. A multidão prendeu a respiração, enquanto Jorge não conseguia entender o que estava ouvindo. O que estava acontecendo? A jovem por quem ele havia se apaixonado, a quem amava com toda a sua alma. Mesmo que tudo tivesse começado como um contrato, agora dizia que não poderia ser, que não poderiam se casar. O que está dizendo, Mirta? Perguntou Jorge, sua voz se quebrando. Esqueça o contrato. Ignore meu pai. Eu te amo. Você é a minha vida. Ela o olhou por um instante, mas o que havia em seus olhos era uma frieza aterradora. Se afastou dele lentamente, como se cada passo lhe custasse uma eternidade, e sem dizer mais nada, virou-se completamente. Com uma elegância e uma tristeza indescritíveis, avançou até o homem que havia irrompido na igreja. Jorge viu como ela se aproximava de seu pai, Raul Munhoz, como as lágrimas continuavam rolando por seu rosto, enquanto seus olhos se fixavam na face daquele homem cuja retidão e dureza sempre haviam sido inquestionáveis. Mirta, parada diante dele, ficou imóvel por um instante, como se o tempo tivesse parado. Então, com uma calma dolorosa, pronunciou palavras que jamais imaginara ouvir de si mesma. Não me reconhece? Como você tem passado, papai? A igreja explodiu em um escândalo. Bocas se abriram em choque, murmúrios se transformaram em gritos abafados. O ar foi tomado pelo espanto e pelo medo. O pai de Jorge, aquele homem que por tantos anos foi o pilar de uma família que vivia de aparências e poder, olhou para a jovem com olhos vazios, tentando compreender, procurando encontrar sentido no que acabava de ouvir. Em um instante um arrepio percorreu seu corpo e, em um piscar de olhos, a expressão de Raul Munhoz mudou. O tom de voz, as feições sutis da jovem, tudo lhe era familiar. Um nó se formou em sua garganta. Em seus olhos brilhou um reconhecimento frio, gelado, como um eco do passado. Aquela voz, aquelas mãos trêmulas, lembravam-no da menina que ele abandonou tantos anos atrás, quando ela tinha apenas 10 anos, para preservar sua imagem impecável. O pai de Jorge ficou petrificado, o rosto marcado pela incredulidade e confusão, enquanto tentava juntar as peças de um quebra-cabeça que ele mesmo destruiu no passado. A tensão no ar era palpável, pesada, como se cada palavra dita naquela igreja pudesse destruir tudo. Raul, com os olhos marejados de emoção e arrependimento, caiu de joelhos no meio do corredor, sua voz se quebrando em um grito dilacerante. Filha, minha doce filha, me perdoe. Isso é impossível de acreditar. Hoje me alcançam, da pior maneira, as consequências dos meus atos. Jorge, ainda atônito, aproximou-se lentamente, os olhos cheios de incredulidade, e ajoelhou-se ao lado do pai, quase em um sussurro, mas com a desesperação clara em sua voz. O que é tudo isso, pai? O que está dizendo? Raul, com a cabeça baixa, as palavras arrastadas pela dor, consegue dizer entre soluços. Mirta, é sua irmã. Jorge, com lágrimas acumuladas nos olhos, cambaleia e cai de joelhos. Seu corpo treme, enquanto ele chora desconsoladamente, finalmente compreendendo o que acaba de descobrir. A mulher por quem havia lutado, por quem havia se apaixonado, com quem chegou ao altar sob o pretexto de um contrato, era sua irmã. Um estrondo de murmúrios percorre toda a igreja, criando uma atmosfera insuportável, como se o próprio ar tivesse se tornado pesado demais.
Os olhos de todos os presentes se voltam para Mirta, que permanece paralisada, o olhar perdido, sem saber se suas pernas a sustentarão de pé. A doutora Aguilar, levantando-se do banco com a fúria acumulada por anos, caminha rapidamente até Raul. Seu rosto, antes tomado pelo espanto, se transforma em uma máscara de ódio. Diante dele, quase grita: "Como assim você tem uma filha fora do casamento, Raul? O que foi que disse?" O silêncio se prolonga, um abismo de horror onde parece não haver ar suficiente para respirar. A mãe de Jorge, sem perder a compostura, ergue o rosto e, com um sorriso frio, encara Raul com palavras cortantes como uma lâmina. "Não posso acreditar, Raul. Você nunca me deu nada além de mentiras. Como pôde esconder isso? Como conseguiu viver com esse peso por tantos anos?" Raul, com o rosto destruído pelo remorso, levanta a cabeça e olha para sua esposa, a mulher com quem construiu sua fachada de perfeição. E entre sussurros carregados de vergonha, confessa: "Nunca te amei, Sílvia. Nunca. Meu verdadeiro amor sempre foi a mãe de Mirta. Mas nunca fiquei com ela. Nunca reconheci nossa filha. Não quis deixar evidências da minha ligação com alguém humilde como ela. Alguém fora do nosso círculo de elite." As palavras de Raul caem como um balde de água gelada sobre todos. Os olhos dos presentes se arregalam, incrédulos diante da revelação. A doutora Sílvia Aguilar, furiosa, quase sem pensar, vira-se para o sacerdote e, com um tom que exige atenção, ordena: "Padre, prossiga com o casamento, case esses jovens." O espanto percorre o rosto de todos. Ninguém se atreve a se mover, o ar é denso demais para respirar. A doutora Aguilar, com o semblante tenso, vira-se para seu marido e, olhando-o nos olhos com desdém, acrescenta com uma frieza implacável: "Eu também fiz o mesmo com você, Raul. Sempre suspeitei que você tinha outra, mas nunca consegui provar. Escolhi você, sim, como minha melhor fachada social, mas nunca te amei de verdade. Então devo confessar que o pai de Jorge é outro homem. Que ironia, Raul! Você deu seu sobrenome a ele, mas ele nunca foi seu filho. Enquanto negou seu nome a Mirta, que era sua filha biológica, agora terá que viver com isso, e eu ficarei satisfeita por ter cobrado sua traição, mesmo que a moeda da vingança tenha sido uma mentira equivalente." Raul cambaleia como se a revelação de sua própria esposa fosse a última coisa que pudesse suportar. Seu rosto se contorce de dor e, olhando para os filhos, quase implorando, diz: "Não pode ser, eu me arrependo de todo o mal que fiz, de fingir que era intocável, de destruir tudo." Depois, olhando para Jorge e Mirta com uma mistura de tristeza e desespero, acrescenta: "Filhos, não percam a chance de serem felizes. Casem-se. Mesmo que tudo isso seja um caos agora, tentem encontrar um pouco de luz entre as sombras dos nossos erros." Em meio à devastação, Jorge, em um sussurro entrecortado, levantando-se aos poucos, pergunta à mãe entre soluços: "Então, quem é meu verdadeiro pai, mãe?" O silêncio na igreja se torna tão pesado que é possível ouvir a respiração de todos. Ninguém sabe o que dizer. Ninguém ousa se mover. A igreja, antes cheia de luz e esperança, agora não passa de um lugar de desolação. Até que, de repente, uma voz firme, resoluta e áspera ressoa no fundo da sala, cortando o silêncio como uma lâmina. "Eu sou seu pai biológico, Jorge." Um homem simples, vestido modestamente e sem sinais de ostentação, levanta-se do fundo da igreja. É o motorista que serviu a família durante toda a vida. Caminha com passos firmes, mas sem pressa, aproximando-se do altar onde Raul está arrasado. Ao chegar até ele, Cláudio, o antigo motorista de Sílvia Aguilar, ajoelha-se, sufocado pelo choro, revelando a verdade, a última peça do quebra-cabeça. "Sua mãe jamais me confirmou o que sempre suspeitei. Ela me garantiu que você não era meu filho, que, na verdade, era uma bênção que não fosse, para que pudesse herdar a vasta fortuna do seu suposto pai biológico, o Sr. Raul Munhoz, seu marido. Mas agora, ao ouvir sua confissão, ao ver nossa semelhança, entendo que compartilhamos a mesma genética. No fundo, acho que sempre soube, mas não queria envergonhá-lo. Não queria que você fosse apenas o filho de um motorista sem o prestígio e o nome que carrega hoje. Abrir mão de você,
Mesmo com minhas suspeitas, foi meu ato mais profundo de amor. Jorge ficou em silêncio por alguns instantes, a angústia se desenhando em seu rosto. Finalmente, com a voz embargada e a alma transbordando em lágrimas, respondeu: Sempre notei uma estranha semelhança em nossos traços, na cor dos nossos olhos, no formato do nariz. Algo familiar até mesmo no tom da voz. Mas pensei que fosse apenas uma coincidência, um capricho do destino que faz pessoas sem parentesco compartilharem características em comum. Ele fez uma pausa, tremendo sob o peso de suas palavras, antes de continuar falando com Cláudio, o motorista. Por que achou que eu não precisava de você, pai? O sacerdote, em uma intervenção inesperada, ergueu a voz com sabedoria, exortando a todos a deixarem as mágoas do passado para trás. Meus filhos, nos momentos de tempestade, quando as paixões nos arrastam e as palavras se tornam flechas, lembremos que o verdadeiro poder está no perdão. Apenas quando perdoamos de coração, nos libertamos das correntes que nos prendem e, nesse ato de libertação, encontramos a paz. Não é fraco aquele que perdoa, mas sim quem escolhe odiar em vez de amar. Devemos aceitar nossas imperfeições e aprender a nos amar através delas. Após essas palavras em silêncio, Mirta abraçou Raul, seu pai, e logo Jorge se juntou ao abraço compartilhado. Após alguns instantes carregados de emoção, Jorge se virou e encontrou Cláudio, seu verdadeiro pai. Então caminhou até ele envolto em lágrimas e o abraçou fortemente, sendo imediatamente correspondido com profunda emoção. Foi então que a doutora Silvia Aguilar, sua mãe, murmurou com a voz trêmula, tentando dissipar a raiva contida que ainda morava dentro dela. Me desculpe, filho. Acabo de entender que a busca pela perfeição apenas contradiz a essência da felicidade. Jorge, sem palavras, ofereceu um abraço carregado de amor e de tudo o que nunca havia sido dito até aquele momento, embora ela, por seu temperamento frio, não fosse alguém acostumada a grandes demonstrações de afeto. Com um olhar mais sereno, sua mãe sussurrou: É impossível abraçar Mirta sem lembrar da traição do seu pai. Mas, no fim, depois de tudo que vivemos, percebi que também fiz o mesmo. Também o traí. Acho que entre mim e ele só pode haver rendição e um divórcio como um sinal de paz. Por isso farei um esforço para melhorar as coisas com sua esposa, mas peço paciência. E agora, meu filho, dou-lhe minha bênção. Pode se casar. O casamento foi celebrado com tudo o que o perdão e a aceitação significavam. Jorge Munhoz Aguilar, diante do altar, confessou seu amor sincero por Mirta e seu desejo de extinguir qualquer cláusula ou contrato entre eles, assim como dissolver qualquer acordo pré-nupcial, priorizando o respeito, a confiança e o amor enquanto durassem suas vidas. Ela sorriu e disse, em um tom brincalhão: Eu te disse desde o começo que o contrato se estenderia e não seria apenas por 3 meses. Ambos riram felizes, e quando o sacerdote disse: Pode beijar a noiva, Jorge Munhoz Aguilar a beijou pela primeira vez como sua esposa e compreendeu que aquele era o beijo mais doce que já havia dado e recebido em toda a sua vida. Uma semana depois, Raul, junto a Mirta e Jorge, foi visitar a mãe da jovem, que ainda estava no hospital psiquiátrico. Ao ver o homem que sempre amou, Helena recobrou a lucidez. A depressão e a ansiedade desapareceram de seu rosto e, com lágrimas nos olhos, exclamou: Você voltou por mim, Raul. Esperei por você toda a minha vida. Ele, soltando um suspiro profundo, respondeu: Sim, Helena. Eu também não sou feliz sem você. Vim pedir perdão e te tirar daqui para que possamos viajar o mundo juntos. Obrigado por me dar uma filha tão maravilhosa. Eles se abraçaram e logo depois os jovens se juntaram a eles em um gesto de amor fraterno, compartilhando lágrimas de felicidade. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e ajudar a alimentar um cão abandonado hoje. Não se esqueça de compartilhar esta história com quem precisa. Lembre-se, quanto mais você comenta e compartilha, mais podemos continuar levando histórias que mudam vidas. Se escrever seu nome, podemos incluí-lo em uma história e enviar uma saudação personalizada.